Então vamos nessa, mais uma aula nesse módulo falando especificamente sobre o Instagram e como que você pode fazer para transformar esse seu perfil do Instagram em uma máquina de vender através de um funil de vendas eficaz. Em primeiro lugar, vamos para a definição e você conseguir entender o que é um funil de vendas. O funil de vendas é um modelo que representa etapas pelas quais um cliente em potencial passa desde o conhecimento da marca até a decisão da compra. Você sabe, né? O formato de um funil. Ele começa largo em cima e termina fino embaixo. Por que que a gente usa a representação de um funil para definir essa estratégia de vendas aqui? A gente vai entender quando a gente fala das etapas do funil. Em primeiro lugar, o topo do funil é a conscientização. O cliente descobre uma necessidade. O cliente não sabe que você existe, ele não sabe quem você é, e ele, de repente ele nem sabe que tem um problema que pode ser resolvido por você ou pela sua empresa. O que você vai fazer? Você vai comunicar de forma que aquele cliente ele descubra que essa necessidade dele existe e, principalmente, que você consegue resolver aquele problema. Quando a gente está falando do meio do funil, a gente já está indo para a parte da consideração. O cliente está avaliando soluções possíveis. Ele já entendeu que você existe, ele já entendeu que ele tem um problema e ele vai começar a pensar se você é a pessoa certa para resolver o problema dele e considerar outras oportunidades. Nesse momento você precisa se destacar muito. E no fundo do funil é onde ele toma a decisão, o cliente escolhe uma solução e realiza a compra, e a gente vai fazer de tudo aqui para que ele compre de você e não do seu concorrente. Quando a gente está falando de funil de vendas aplicado ao Instagram, é muito importante que você tenha a visão que você precisa conduzir os seus seguidores por todas as etapas do funil usando as ferramentas que o Instagram te fornece. Quando a gente fala de ferramentas, a gente está falando de Story, Reels, o Feed, a loja que muita gente não usa, a maioria das pessoas não usa, mas lojas de varejo usam bastante, pessoa que vende roupa, pessoa que vende joia, que vende equipamento eletrônico. Dá para também usar as lojas do Instagram. E a DM também é uma ótima ferramenta para você vender, porque você tem um contato direto com o cliente, como se ele estivesse dentro da sua loja, esperando você oferecer alguma coisa que realmente vai transformar a vida dele. E o objetivo de vendas, o objetivo do funil no Instagram é levar os visitantes a passar de seguidores curiosos a clientes engajados que vão comprar de você. É que uma estrutura muito interessante de funil para o seu perfil no Instagram. Como é que funciona essa organização? Você pode ver aqui do lado esquerdo da tela que eu coloquei um exemplo de perfil muito bem estabelecido. O perfil aqui, esse cara, esse Luan, ele tem uma empresa que o core do business dele é importar produtos Apple dos Estados Unidos e revender aqui no Brasil de forma legal, de forma rápida e de forma segura. E é isso que ele comunica. E aí, a gente vai dar uma passada aqui pelo perfil dele para você entender cada um desses pontos que eu coloquei aqui e como que funciona uma estrutura de perfil para capturar pessoas no topo do funil. Em primeiro lugar, nome e bio. Apresente rapidamente quem você é e o que oferece. Vamos dar uma olhada aqui agora no perfil do Luan. Ele já coloca o nome dele, luan.waveimports. Waveimports é o nome da empresa dele, importadora. Então, no arroba dele você já consegue saber quem é a pessoa e qual é a empresa que ele tem, que ele atua, que ele trabalha e etc. Embaixo já está escrito: encomende seu produto Apple como uma conquista. Mais de 40 mil Wavebox entregues em segurança, frete grátis, me chama no direct. Você pode ver, ele colocou o nome dele, colocou o que ele faz e ainda deu ali uma validação de sucesso, que são 4 mil Wavebox. O Wavebox é a caixinha que ele entrega o produto na sua casa. Eles têm essa comunicação bem interessante, eles chamam de Wavebox, é como o produto chega. Então, quer dizer que ele já fez mais de 4 mil entregas com sucesso para os seus clientes. E aí, segundo ponto, link na bio. Direcione para páginas estratégicas como site, landing page, checkout.
e ele escreveu, olha, ó, me chama no direct, colocou uma setinha, uma mãozinha para baixo para a pessoa mandar mensagem, só que além disso ele já colocou um link ali, que eu imagino que seja o Linktree dele, onde vai ter várias opções lá, onde a pessoa vai conseguir acessar a página dele, vai conseguir acessar o site da empresa, vai conseguir conhecer os produtos que ele oferece, quanto que custa, os valores, mas ele tem o link ali na bio que vai direcionar a pessoa para o objetivo que ela está querendo ali na hora de conhecer o perfil dele. Embaixo temos os destaques. Organize stories relevantes como catálogo, depoimentos e produtos. Exatamente o que ele fez aqui, ó. O primeiro destaque dele, você pode ver, está escrito: isso é a Wave. Ali ele apresenta a marca dele, ele mostra o que é a empresa dele e para quem ela serve. E aí tem alguns outros stories, mas ele coloca ali também tabelas nos destaques, ele coloca encomendas, coloca envios, tem mais algumas coisas ali depois que ele também coloca depoimentos, coloca alguns clientes, alguns produtos específicos como lançamento. Mas você pode ver que os destaques dele, que são os destaques dos stories que estão fixados ali, estão muito bem organizados, e é importante que no seu perfil também tenha isso. E logo abaixo dos destaques você começa a ver já as publicações, e é muito importante que você explore os posts fixos. Coloque 2 ou 3 posts fixos em que você esclarece quem você é e o que você faz. Por que isso aqui é importante? Quando a pessoa chega no seu perfil, ela vê ali um monte de texto, né? Ela dá de cara com a sua foto do perfil, mas principalmente um monte de texto que está ali na sua bio, o texto que está escrito ali no destaque, o texto do link que está na sua bio, propriamente dito, mas ela não tem muito contato humano, ela ainda está vendo uma coisa sem vida ali. O bom de você explorar os posts fixos é que você tem 3 opções de colocar ali no topo do seu perfil coisas que você faz questão que a pessoa saiba quando tem o primeiro contato contigo. Então, o que o Luan fez aqui, por exemplo? Nesses 2 posts fixos que ele colocou, tá ali, ó, o primeiro e o segundo. Novo por aqui, não assista. Ele já dá um gancho assim, fazendo, pô, não assista, por quê, tá ligado? E aí a pessoa já pensa assim, pô, não assista, tá? Aí já desperta uma curiosidade maior para a pessoa assistir. E nesse não assista, o que ele basicamente está fazendo é explicar quem ele é, como que a empresa começou e como que eles funcionam. E aí tem a parte 2, que ele explica como que a pessoa consegue comprar com a Wave. Então, nessa estrutura de perfil aqui, ó, sem a pessoa precisar rolar mais nada para baixo, ela já sabe tudo que ela precisa saber sobre a Wave. Ela já sabe quem é o dono, ela já sabe o que a empresa faz, ela já sabe quantos clientes essa empresa atendeu, se ela tem autoridade ou não, já tem os destaques ali para validar a autoridade dela, que são depoimentos, preços, por exemplo. E embaixo já tem um conteúdo que explica detalhadamente a história da empresa, e o segundo é como você consegue comprar com a OnWave. Tudo muito bem discriminado, não resta nenhuma dúvida. Então a facilidade que você tem com essa estrutura para capturar a atenção da pessoa logo no topo do funil é muito grande, e eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida você aplicando essa estrutura. E aí a gente vai dar alguns exemplos aqui de conteúdo atrativo para o topo do funil. Primeiro, Reels. São os vídeos curtos e criativos, você já sabe o que são os Reels, a gente já falou aqui em algumas outras aulas, mas é muito bom para topo de funil porque ele alcança bastante gente, é o tipo de conteúdo do Instagram hoje que alcança maior público dentro da plataforma. Tem os posts no feed, e aí que você consegue fixar ali também, já para tirar as dúvidas das pessoas logo nos 3 primeiros, que a gente acabou de falar no slide anterior. E você também consegue usar hashtags nesses 2 posts. Para quê? Para você pegar justamente essas pessoas no topo do funil e usar hashtags de topo de funil para ampliar o seu alcance. Então, o Luan da Wave Import, por exemplo, ele vai usar hashtag Apple, hashtag produtos Apple, hashtag iPhone, hashtag notebook, hashtag import, alguma coisa desse tipo, para que ele consiga pegar todo mundo que está pesquisando sobre aquele tema e depois ir classificando categoricamente até chegar no cliente ideal dele. E agora a gente vai falar um pouco sobre o meio do funil. Depois do topo vem o meio. E aí, para conteúdo de e-mail do funil,
a gente fala sobre stories interativos, e aqui a gente está falando sobre usar enquetes, perguntas, stickers para envolver os seus seguidores. É que a pessoa ela já conhece você, ela já sabe o que você faz, só que ela está naquela fase de entender se você serve para ela ou não, se o seu produto serve para ela ou não. Então é importante que você crie esse tipo de conteúdo interativo para a pessoa conhecer mais profundamente sobre você, seu produto, e entender se é a pessoa certa que ela está procurando. Conteúdo educacional, você pode publicar tutoriais, dicas e cases de sucesso, por exemplo, para validar a decisão daquela pessoa, se ela está pensando se é você ou não. Então, dê motivos para ela acreditar que é você. Então, publique tutoriais, por exemplo, para ela entender que você sabe do que você está falando, você está entendendo do assunto. Publique algumas dicas para você pegar ela em alguns ganchos, alguns insights, coisas que ela pode estar pensando no momento, ou ideias que ela ainda não teve, mas você já teve e vai entregar para ela, e cases de sucesso para ela perceber que se você resolveu o problema de outras pessoas, muito provavelmente você também consegue resolver o problema dela. Resposta direta. Responda mensagens e interações de forma personalizada para fortalecer a conexão. Nesse momento do meio do funil, é muito importante que você dê atenção a isso aqui, porque é o momento que a pessoa está começando a tomar uma decisão, ela vai escolher você ou não nesse momento. Se você não servir para ela, ela já vai te abandonar. Mas se ela perceber que você pode solucionar o problema dela de forma personalizada, isso aqui é muito importante, e você tem uma forte conexão com o problema que ela quer resolver e com ela tem muito mais chance de descer um pouquinho mais no seu funil e partir para a decisão da compra. E agora falando um pouco sobre a conversão do fundo do funil, que é quando a pessoa realmente vai comprar de fato, a gente mostra bastante depoimento. O que isso quer dizer? Poxa, você vai mostrar o resultado dos seus clientes. Assim, poxa, você ainda está com dúvida se você vai comprar ou não? Então toma aqui, ó, você deve comprar por causa disso. E aí você mostra um resultado real que você já alcançou, que um seu cliente seu já alcançou, que vai fundamentar a decisão de compra daquela pessoa. Promoções também ajudam bastante nessa conversão de fundo do funil. Imagina também uma pessoa que está recebendo, por exemplo, e-mail marketing seu, e aí você está abastecendo aquela pessoa com e-mails. Ela já passou do topo do funil, porque ela te achou em algum lugar, ela se inscreveu numa newsletter, por exemplo, e aí ela passou para o meio do funil, e aí você está abastecendo ela com e-mails, só que ela ainda não comprou. Está difícil daquela pessoa comprar, você não consegue converter ela por nada. Tenta colocar uma promoção ali, para puxar ela do meio para o fundo do funil. Nesse momento, você consegue fazer ofertas e descontos exclusivos. Eu vi que você abandonou o carrinho no dia tal. Pô, toma tantos por cento de desconto para ajudar na sua decisão. Tenho certeza que você vai gostar. Esse tipo de coisa também é possível de se fazer. E muito importante também você caprichar na CTA, as chamadas para ação, em suas postagens e stories, sempre levando o usuário para o próximo passo, que é a compra, é chegar lá no funilzinho, lá na parte mais pequenininha do funil, para ele tirar o dinheiro do seu bolso e colocar no seu, né? Analisando desempenhos com insight. Analisa sempre o seu alcance, o seu engajamento e os seus cliques para descobrir onde que os usuários estão em cada etapa. Se as pessoas estão vendo o seu perfil, tem muita gente te vendo, mas não tem ninguém engajando com você. Quer dizer que o seu perfil ele ainda está pegando muita gente só no topo do funil. Por exemplo, as pessoas visualizam seu conteúdo, mas não fazem mais nada depois disso. Você está topão total. Engajamento. Se o conteúdo já tem algum engajamento, tá? As pessoas estão curtindo, estão comentando, estão compartilhando, as pessoas já entenderam que elas gostam do seu conteúdo, já tem alguma confiança, mas ainda não estão comprando de você, ainda não estão indo para sua página, para o seu WhatsApp, nem nada disso. Elas estão engajando com o seu conteúdo, acharam interessante. Então, você tem bastante gente no meio do seu funil. Pessoas que curtem, comentam, compartilham, falam sobre o seu conteúdo, mas ainda não se tornaram cliente. Então monitora para ver se tem muita gente dentro ali da sua área de engajamento e investe naquelas pessoas. Observa quem são essas pessoas, qual é a idade delas, de onde elas são, qual é o horário que elas usam e investe conteúdo nessas pessoas
para que elas se tornem as pessoas que vão estar lá no fundo do seu funil, que são as pessoas que fizeram os cliques. O que são os cliques? Por exemplo, cliques no link na bio. Quando a pessoa clica para ir para o seu site, por exemplo. Clique no link da bio também para o WhatsApp, quando a pessoa clica para entrar em contato com você. Clique no link que você coloca no Story, por exemplo. Se você acabou de postar um vídeo no YouTube, você compartilhou o seu vídeo no YouTube, e a pessoa clicou lá no link que você colocou no seu Story para ir assistir o seu vídeo no YouTube. Também é uma forma de conversão. Você conseguiu converter aquela pessoa de um usuário no Instagram para um usuário no YouTube que vai assistir o seu conteúdo e vai até acabar se inscrevendo no seu canal. Então, se você está alcançando muita gente, topo de funil, se você está engajando muita gente, meio de funil, se tem muita gente clicando nos seus links, essas pessoas já estão lá no biquinho mais fininho do seu funil, estão quase comprando de você, e você tem que investir nessas pessoas para elas finalizarem a sua compra. Para finalizar, você vai fazer essas duas coisas aqui para poder avançar para os próximos passos. Um perfil bem estruturado do Instagram funciona como um funil de vendas, conduzindo o usuário até a conversão. Utilize as ferramentas e estratégias apresentadas para otimizar o seu perfil, né? Utilize as ferramentas e estratégias apresentadas para otimizar o seu perfil. E 2, ação. Analise o seu perfil e implemente as melhorias discutidas. Utilize métricas para avaliar continuamente os resultados e ajustar as suas estratégias. A gente rapidinho aqui falou um pouco sobre como funciona um funil no Instagram e quais são as estratégias que você consegue aplicar agora já na prática, sem gastar nenhum dinheiro, apenas colocando um pouquinho do seu tempo, do seu esforço, para aumentar a sua taxa de conversão e o quanto você consegue vender por essa rede social. Nas próximas aulas a gente vai partir para a parte prática e aí você vai conseguir colocar a mão na massa e entender como realmente fazer isso do zero até realizar a sua primeira venda pelo Instagram.